Boa noite a todos, que a graça, que a paz de nosso Deus, que ela continue conosco, cada dia trabalhando em nosso coração, trabalhando em nossa vida. Nosso desejo é que hoje, mais uma vez, o Senhor, Ele venha falar ao nosso coração, né? Nosso abraço aos nossos irmãos, nossos amigos, que estão sempre conosco. Estamos cientes de que muitas igrejas já estão realizando seus cultos, né? Mas, por enquanto, nós que fazemos a Igreja Batista Nova Galileia, ainda não estamos realizando o culto à noite. Estaremos aqui com os amigos, com os irmãos, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. O nosso desejo é que hoje, mais uma vez, Deus possa falar ao seu coração. Nosso desejo é que Deus, mais uma vez, encontre guarida na sua vida. E o nosso desejo é que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo, Ele trabalhe na sua vida, trabalhe com os seus, supra as suas necessidades em glórias. Afinal, vivemos tempos de milagres, né? Dependemos de milagres e aguardamos sempre o milagre da parte do nosso Deus para com a nossa vida. Aos nossos amados irmãos e amigos, o nosso desejo é que hoje, mais uma vez, o Espírito Santo fale com você. Que Ele tenha uma palavra que venha te inquietar. Que Ele traga uma palavra que venha confrontar-nos diante desse caos que estamos vivendo. Mas que venhamos nos colocar na posição de servos e servas do Senhor, para juntos darmos continuidade àquilo qual Deus nos chamou, para sermos servos totalmente voltados à sua vontade. Nós vamos orar pela sua vida, orar por tudo aquilo que Deus tem feito, orar pela nossa igreja, orar pelas famílias, orar pelos médicos, pelas técnicas de enfermagem, pelas enfermeiras, por tantos profissionais da área de saúde que estão aqui trabalhando e em todo o mundo neste momento dedicando as suas vidas para salvar a outros. Tá? Pai, nós bendizemos o Teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Te agradecendo, ó Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E nós estamos aqui como igreja mais uma vez reunidos, precisando, ó Deus, que Tu venha falar ao nosso coração. Querendo, ó Deus, que Tu nos mostre aonde nós estamos, Senhor, falhando, porque temos toda uma eternidade na Tua presença e queremos, ó Deus, trilhar nos Teus caminhos aqui neste mundo. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, bendito seja Deus. Acabamos de ouvir uma abençoada palavra. Estamos aqui agora dando continuidade, mais uma vez. Mas estávamos meditando em investimentos. E como nós gostamos de investir, não é? Muitos investem na sua casa, outros investem no seu veículo, outros investem na sua vida pessoal. Isso é bom, isso é crescimento. E quando tratamos de investimento, nós vemos que aí as bolsas de valores, elas vêm dar oportunidade ao homem de fazer investimentos maiores. Seja a Nasdaq, a Dow Jones, a Ibovespa, ou até a moeda Bitcoin, né, que está sendo tão usada aí, as pessoas querem investir. Mas quando eu olho para você, quando eu olho para mim, eu vejo em você o melhor investimento. Porque Deus considera você o seu maior investimento. Deus, Ele criou todas as coisas, mas no dia em que criou você, Ele investiu de uma forma pesada, porque Ele fez você imagem e semelhança dEle. Então você não é a mera criatura. Você não é o resultado de uma explosão. Você é a imagem e a semelhança
do nosso Deus. Você é o maior investimento de Deus. Mas aí, quando nós estamos analisando a história, o médico, neurologista, psiquiatra, pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele mostra que o homem é um produto do meio. E sendo este homem produto do meio, ele é propenso a ter um comportamento ou ser igual àquelas pessoas que convivem naquele lugar. Mas quando nós analisamos na palavra de Deus, a Bíblia diz que nova criatura é. Os que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós analisamos pela palavra de Deus, vimos que não importa se o homem nasceu em favela, se ele nasceu em um lar rico, bem estruturado, ou se ele nasceu em um humilde lar, quando Deus investe em mim e em você, independente da sua posição social, o homem tem uma mudança quando ele conhece a Jesus, porque o homem é o maior investimento de Deus. E assistimos um filme há pouco, que ele vai de encontro à teoria de Freud. O título do filme é Um Sonho Possível. História de um jogador negro americano, afrodescendente americano, que nasceu em um ambiente totalmente desgraçado, um mundo que era dominado pelas drogas, um mundo em que aquela comunidade era voltada para o crime organizado, tinha uma mãe viciada, mas aquele jovem ele decidiu estudar. E decidindo estudar, ele encontra-se com uma família muito abençoada nos Estados Unidos, uma família rica. E esta família, uma certa noite, em um frio, encontrando aquele rapaz caminhando pela rua, colocam em seu carro, levam para sua casa. E a partir daquela noite, nunca mais a vida daquele jovem foi a mesma. Aquela família encontrou naquele jovem um atleta. Ele enxergou naquele jovem uma pessoa diferente. E aquela família investiu e ele tornou-se um jogador profissional da Liga Americana, Michael Oher. Investimentos. Mas quando tratamos dessas coisas, nós temos a tendência de nos questionarmos ou de questionar determinadas coisas. Mas no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a Bíblia nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe uma esperança e um futuro. Mas a nossa questão é: o que nos impede de sermos abençoados? Qual o maior empecilho, ou que barreira seria essa que impede que as bênçãos do nosso Deus cheguem até mim, cheguem até você? E desde o início da humanidade nós entendemos que a desobediência do homem levou ao pecado. E é exatamente o pecado que faz separação entre o homem e Deus, separação entre as bênçãos de Deus para nos atingir. O livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 39 e 40, eu gostaria que você meditasse nele nesta noite. E o texto diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas aí Jeremias escreve e diz: olha, esquadriemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Uma das coisas, irmãos, que nós temos prática, que nós gostamos muito, é de reclamar. E como nós reclamamos? Se o tempo está frio, poxa, está muito frio, seria bom que esquentasse um pouco. Se está calor, como está quente, eu gostaria que esfriasse um pouco. Se a comida está com pouco sal, poxa, a comida está sem sal. Se a comida está com muito sal, poxa, a comida está salgada. Afinal,
nós somos eternos reclamantes de tudo. E quando tratamos das coisas sobreviventes ou concernentes a esse mundo, a essa vida, temos sempre, ou o homem sempre tem a tendência de reclamar de Deus, ou reclamar com Deus. Mas olha o que é que Jeremias diz: de que, pois, se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queridos, para as nossas falhas, para os nossos fracassos, para os nossos erros, nós sempre encontraremos um culpado. Alguém vai ser culpado do meu fracasso. Nós sempre encontraremos alguém para colocar a culpa. A Bíblia nos diz que quando Deus cria o jardim, Deus cria todas as coisas de uma forma bela e natural. E aí depois o nosso Deus, ele entrega tudo ao homem. Ele diz: olha, de todas essas coisas poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Deus entrega tudo ao homem. Ele só poderia não comer daquilo qual Deus o havia proibido. Mas aí veio a mulher, come do fruto proibido e entrega a Adão. E quando Deus chega para conversar com Adão, a primeira desculpa que Adão dá, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Foi a mulher que me deste. Olha como é que o contexto fala. A culpa, os traduzindo, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que me deste por companheira. Ela me deu o fruto e eu comi. Como é prático nós não assumirmos as nossas falhas e colocar a culpa no outro. Como é prático nós entendermos que torna-se uma praticidade colocar a culpa sobre aquilo o qual não conseguimos. Foi muito prático para Adão responder a Deus e falar rapidamente: foi a mulher que o Senhor me deu. Ela foi a culpada de tudo isso. E quando continuamos no contexto da história, nós vamos ver que a Bíblia diz lá em Números que Moisés era o homem mais manso da terra. Era o homem mais manso da terra. Porém, quando ele sai a caminho da terra prometida, está faltando água. A culpa é de quem? Moisés. Está faltando comida. A culpa é de quem? Moisés. Começa a sentir saudade do pepino, cebola e alho. A culpa é de quem? De Moisés. Porque as pessoas são propensas a colocarem a desculpa dos seus fracassos sobre outras pessoas. Eu não consigo me desenvolver. A culpa é de quem? Do meu pai. Eu não consegui estudar. A culpa é de quem? Da minha mãe. Mas eu não consegui crescer na vida. A culpa é de quem? Do vizinho. Ou do professor. Ou da diretora do colégio. Ou daquele professor de matemática que me persegue muito. Eu não consigo me desenvolver profissionalmente. A culpa é de quem? Do patrão. Ou é do meu encarregado? A culpa sempre recairá sobre alguém. Queridos, dificilmente as pessoas admitem que existe uma grande barreira entre elas e Deus e que precisam de um conserto urgente. E esse conserto ele vem através da pessoa de Jesus Cristo. Quando Davi peca, a Bíblia diz que o profeta chega até ele, Natã, e traz uma alegoria de um fazendeiro que tinha ovelhas, e quando Davi escuta toda aquela história, diz: ele é réu de morte. Mas ele esqueceu que o próprio criminoso seria ele. E aí recai sobre ele a consciência de que ele realmente estava totalmente errado. E no Salmo 32, no seu reconhecimento, Davi escreve: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Queridos, nós somos o maior investimento de Deus.
Deus nos criou para dominar a terra. Deus nos criou para sermos abençoados. Mas a única coisa que Deus requer de mim e de você é que tenhamos uma vida voltada para os seus desígnios. Independente do que a psicanálise diga, você não é produto do meio. Você é produto das mãos de Deus. Você não é um produto do acaso de uma explosão. Você é produto o qual Deus fez com as suas próprias mãos, soprou em suas narinas e disse: tornai-vos alma vivente. Nós somos, irmãos, aquilo que Deus nos criou segundo o que Ele é, sua imagem conforme a semelhança. Mas o pecado, ele tem trazido verdadeiras barreiras entre o homem e Deus. Quando nós tratamos de correções, normalmente quando nós somos pequenos, nós não gostamos do castigo, Imagina só ser colocado de castigo, como dói, como é ruim. Você hoje não vai jogar bola. Você hoje não vai fazer aquilo, como dói, como é ruim. Mas o castigo, na verdade, não é para nos punir, e sim para nos mostrar que nós não podemos continuar praticando aquele erro e de alguma forma o Pai tem que impor limites. Assim é o nosso Deus. Deus, logicamente, ele tem poder para nos tirar de toda e qualquer angústia, de todo e qualquer sofrimento. Mas ele muitas vezes permite determinadas lutas, determinadas provas para nos impedir de uma futura destruição. Afinal, ele é Pai. E como Pai, ele sabe como tratar dos seus filhos. Nos sofrimentos, nós precisamos nos edificar, queridos. Nesse momento que nós estamos agora, precisamos entender o seguinte: a permissão de Deus, ela convida a humanidade a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O momento atual é um momento de reflexão da igreja, do ser vivente. É entender que existe um Criador e uma criatura, e esta criatura precisa obedecer aos preceitos do seu Criador. Sabe por que ele nos corrige? Porque ele nos ama. Sabe por que ele nos corrige? Porque ele é Pai e nos quer colocar na posição de filhos. Ele não permite sofrimento para nos torturar, mas ele nos corrige em amor. Porque o intuito do Pai é ter um bom relacionamento com o seu filho. O intuito do Pai é viver em constante relacionamento com seu filho. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, os versículos 6 e 7, o autor diz: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Imagine você, se seu filho nunca fosse corrigido com você, como é que você estaria? E como é que seu filho estaria hoje? Se você nunca colocasse limites para o seu filho, para a sua filha, aonde ela estaria hoje? Imagine se o seu filho de repente dissesse: hoje eu não vou estudar, e você simplesmente deixasse, aonde ele estaria hoje? Mas por ele respeitar os limites, você tem usufruído o fruto na vida dos seus filhos. Assim é o nosso Deus. Ele corrige a quem ele ama e o trata como filho. E muitas vezes nós falamos de bem-aventuranças, Nos lembramos da bem-aventurança, dos montes da bem-aventurança. Mas pela palavra de Deus, entendemos que a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso nos dias maus. Está escrito lá no Salmo 94. A Bíblia chama mais do que feliz é o homem que for
corrigido por Deus. Querido, se Deus te corrigir, glorifique a Ele, porque Ele te ama. Se Deus está requerendo de você um algo mais, glorifique a Ele, porque Ele te ama, porque você é o maior investimento dEle, e o pecado e a desobediência faz separação entre você e Ele. Se Ele está nos chamando para uma correção, é momento de pararmos e refletirmos a palavra de Deus. Até que ponto eu tenho sido filho? Até que ponto eu tenho me comportado como filho? Como o pai se alegra quando um filho chega no final de ano e é aprovado, valeu a pena todo o seu investimento. Imagina o suor para comprar um fardamento, para comprar um livro. Mas quando chega no final do ano, ele olha para a cartilha dos seus filhos e olha nota 9, nota 10, nota 8, e como o pai se alegra. Você já imaginou? Chega ao final de ano, depois de tanto custo, depois de tanto gasto, depois de pagar transportes, depois de tudo, nota negativa, o seu filho foi reprovado. Sabe por que Deus faz isso conosco? Porque Ele não quer que nenhum de nós seja reprovado. Ele quer que sejamos aprovados. E quando nós tratamos de pai e filho, como nós gostamos de abraço, e como neste momento agora, nós estamos desejosos de abraçar. Eu não sei vocês, mas como eu estou com vontade de abraçar meus irmãos, meus amigos, meus parentes. Um pai, ele sempre deseja ter um relacionamento com seu filho e gosta de abraçar. Temos um pai que sempre deseja nos abraçar, mas olha o que a Bíblia diz em Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Dói. Mas olha o que a Bíblia diz. Quem faz separação entre eu e Deus? O pecado, a iniquidade. A mão do Senhor, ela nunca esteve e nunca estará encolhida, nem para salvar, nem tampouco para nos abençoar. Mas ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A iniquidade, o pecado, a mentira, a falta de temor. O mundo encontra-se de uma forma caótica, porque as pessoas já não querem saber do seu Criador. Temos um Deus? Temos. E muitas pessoas dizem, mas eu tenho Deus no meu coração. Mas eu tenho Deus no meu coração. Até que ponto? Que coração é o nosso? E como as pessoas enchem o peito, não, eu tenho Jesus desde que nasci, Ele mora dentro do meu coração, mas que tipo de coração é o nosso? Não, mas eu não preciso, eu já sei que Deus habita dentro de mim, mas que forma nós estamos? Que coração é o nosso? Lamentações, no texto que nós lemos diz, examinai os vossos caminhos, e descobrimos onde estamos nos desviando da vontade do Senhor. Aí ele diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Ele está dizendo, olha para dentro de você, examine como está você e volte urgente para a presença de Deus. Queridos, o pecado faz uma barreira terrível entre a criatura e o Criador. O que é que eu devo fazer? Reconhecer. Reconhecer quem sou eu. Reconhecer a minha estrutura. O Salmo 103, versículo 13 e 14, a Bíblia nos diz, assim como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme.
porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Mas, queridos, se não reconhecermos os nossos limites e falhas, jamais cresceremos. Se sempre nos acharmos corretos e perfeitos, nunca iremos sair do lugar. Salmo 51, versículo 1 e 2 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha que quem está dizendo isso é o salmista. Olha que quem está dizendo isso aqui é um homem que tem intimidade com Deus. Olha que está falando isso aqui foi um homem que teve uma total visão do reino de Deus. O homem que escreveu este salmo, ele tinha plena convicção de que precisaria melhorar para agradar a Deus. Um homem que reconheceu que ele era o melhor investimento de Deus, mas que também reconhecia que o pecado estava fazendo separação entre ele e Deus. O que nos separa de Deus? Quais são as coisas que nos separam da presença de Deus? O que entristece a Deus? Paulo escreve aos Efésios e diz: Não entristeçais ao Espírito, pelos quais estáis selados para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo de Deus? O que nos deixa cabisbaixo diante de Deus? A Bíblia diz, irmãos, que quando Adão e Eva pecam, eles se escondem. E o homem só se esconde de Deus, só tem medo de Deus, só tem vergonha de Deus quando ele está com a vida de pecado. Aí o salmista diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões e lava-me de toda a minha culpa. E ele conclui dizendo: Purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Querido, às vezes é difícil abrir mão, mas é necessário. Às vezes é difícil abrir mão de determinadas coisas, de determinados pensamentos, de determinadas revoltas, mas é preciso abrir mão. É preciso. Eu me lembro, há muito tempo isso. Nós tínhamos um recanto de oração, casa da irmã Luzinete, lá em Campina Grande. Uma benção. Ela, juntamente com seu esposo Pascoal, com espírito acolhedor, acolhiam todos os jovens ali da igreja, e como era bom. Nós nos assentávamos ali para assistir filme, estávamos ali para lanchar, e como aquele casal era usado por Deus para nos abençoar e nos aconselhar. E normalmente todo sábado à noite os jovens da igreja estavam na casa da irmã Luzinete para assistir filme e para conversar. E aí, saindo da casa uma certa noite, eu vim alegre, cheio da presença de Deus. Estávamos orando, estávamos glorificando a Deus, estávamos cheios da presença de Deus. Mas aí, de repente, quando eu dobro a esquina, em um vulto rápido, alguém aparece repentinamente na minha frente e me dá uma tapa no rosto, mas tão forte que desenhou os 5 dedos no meu rosto. E eu fiquei com o olho direito piscando, sem entender direito o que estava acontecendo, me equilibrei e aquele homem partiu para cima de mim, e eu me esquivando e perguntando o que era. E eu bem calmo, bem tranquilo. E quanto mais eu falava, mais ele partia para cima, até que veio um grupo de jovens que estavam distantes e correram, me reconheceram e partiram para cima dele e o puxaram. E aí, de repente, os jovens olharam e viram de lado mais 2, ou seja, estava querendo me assaltar. E aí eu fui para casa, me ajoelhei, chorei. Eu nunca havia sofrido uma surra do meu pai, mas naquele momento meu rosto estava ardendo
porque alguém resolveu me assaltar e me bater. Eu chorei, passei a noite orando a Deus. No outro dia fui para a igreja com o rosto ainda queimando, mas fui para a igreja. E no outro final de semana saímos novamente para evangelizar, eu e o grupo de jovens. Estávamos alegres, cheios da presença de Deus. Alegres porque iríamos ministrar a palavra de Deus no presídio. E no caminho passamos na rua Vigário Calixto e havia uma sinuca. E resolvemos entrar para entregar folhetos naquela sinuca. E quando eu entrei, quem estava lá? Aquele homem. E quando ele me viu, ficou branco, trêmulo, pasmo. Encostou na parede, eu fui ao encontro dele, peguei o folheto e disse: Jesus te ama. E ele tem prazer pela sua vida e quer te salvar. Ele não teve uma palavra, mas nós saímos dali glorificando a Deus. Às vezes é difícil abrir mão do nosso eu, mas é preciso. Se queremos nos considerarmos cidadãos do céu, é preciso abrir mão de muita coisa para entendermos o reino de Deus dentro da nossa vida. O livro de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 ao 22, o texto diz: Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Às vezes, abrir mão é difícil, mas é necessário. Para seguirmos a Jesus, temos que abrir mão do nosso eu e entendermos que o reino de Deus precisa estar dentro de nós. Mas onde estamos errando? Por que tantas coisas ainda nos faltam? O propósito de Deus, queridos, é nos corrigir, mas com uma infinita misericórdia. Mas Provérbios nos dá um conselho e diz: olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele está dizendo: olha, o que encobre nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Se nós, como pais, como tios, como parentes, temos prazer em abençoar ou presentear as crianças que amamos, as pessoas que amamos, e Deus? Qual o resultado? O que é que Deus nos faz? Qual a resposta de Deus para as nossas atitudes? Qual a resposta de Deus para as nossas atitudes? Eu aprendo, primeiro, a não perder meu tempo com queixas, mas usar o meu tempo para fazer a vontade de Deus. Porque, queridos, a Bíblia ela está cheia, repleta de promessas para o homem e para a mulher que o buscam e o temem. A palavra de Deus ela está repleta de promessas. Você tem promessas de Deus? Continue firme. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Não perca a esperança. As promessas diante do Senhor estão de pé. Lembra-se do que Deus já falou com você? Ele não esqueceu.
Deus, Ele não risca nenhuma promessa da sua vida, mas Ele espera a tua atitude. A comunhão com Deus, a comunhão entre o Pai e o Filho faz toda a diferença. Existem promessas e promessas na palavra de Deus, mas no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 1 ao 9, olha o que o texto diz. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então vejam só. Olha o que é que o texto está dizendo. Que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, Ele vai nos exaltar. Não é essa exaltação que as pessoas estão cantando aí, não. Mas Ele vai se apresentar através do seu Espírito Santo em nossa vida. Ele nos dá garantias que muitas coisas sobrevirão sobre a nossa vida quando nós atentarmos para os seus mandamentos. Ele nos diz que essas coisas, ou seja, essas bênçãos, nos alcançarão. Ele diz, olha, você será bendito na cidade. Você chegando na cidade, as pessoas vão olhar e vão dizer, é um servo de Deus. É uma serva do Senhor. É um homem de Deus. Olha ali, eis uma serva do Senhor. As pessoas são obrigadas a olhar para você e enxergarem que existe algo diferente na sua vida. Isso acontece quando estamos em comunhão com o Senhor. Bendito é o fruto do teu ventre, ou seja, o seu filho. É o fruto da tua terra, dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas, das tuas ovelhas. Queridos, quando nós estamos em comunhão com Deus, a mão do Senhor, ela nos faz prosperar. Lembra-se de Jacó na casa de Labão? Por mais que Labão mudasse ou tentasse mudar o seu intuito, Deus tinha um propósito de abençoar Jacó e não teve Labão nem ninguém que impedisse. Deus o fez prosperar. E quando ele sai, não como Jacó, mas como Israel, já sai um homem rico e próspero. Sabe por quê? Porque o Senhor olhou e não revogou as suas promessas na vida de Israel. E assim é na sua vida, querido. Nenhuma das promessas a teu respeito serão revogadas. Bendito serás ao entrares e ao saíres. Onde você entrar, você será abençoado. Quando você sair, será abençoado. Porque a mão do Senhor estará sobre a sua vida. E olha o que é que o Senhor faz mais. O Senhor entregará, ferido diante de ti, todos os seus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deus tratará dos teus inimigos. É o Senhor que vai tratar. Ele diz, minha é a vingança. Já pensou se eu fosse me vingar daquele homem que eu falei há pouco? E o mais interessante é que eu tenho um irmão Hildo, e quando ele soube daquele acontecimento, ele quis entrar, e ele quis saber quem era, ele quis tomar as providências, ele quis chamar os colegas dele para revidarem, mas eu fiquei calado. Não falei nada para ele, porque eu confiava e confio num Deus que trabalha pelas minhas pelejas e contra todos os meus adversários. Deus diz, minha é a vingança. O que é que eu faço? Eu sou o maior investimento do Senhor. Mas eu não estou conseguindo enxergar exatamente o trabalhar de Deus na minha vida, o que devo fazer. Entre o outono em Israel e a primavera no Brasil, existe uma festa chamada Festa das Trombetas, né? O Yom Kippur, o Dia do Perdão. Para nós não existe mais 10 dias, nós temos um ano inteiro, uma vida inteira, para receber o perdão de Deus para a nossa vida. Nós temos uma vida inteira para nos voltarmos para o nosso Criador.
Nós temos uma vida inteira para nos prostrarmos diante dele. Nós temos uma vida inteira para reconhecermos o valor de um pai. Nós temos uma vida inteira para saber que nós somos o maior investimento dele, portanto precisamos agir como verdadeiros filhos amados. Que nós precisamos reconhecer os nossos erros e fazer o que está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Acredite, você nasceu para vencer. Acredite, você não é obra do acaso. Você é o melhor de Deus. Mas precisamos mudar de atitudes para que o nosso Deus venha ao nosso encontro. Porque a palavra nos diz que o Senhor, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. E eu concluo dizendo que os planos do Senhor estão de pé para mim e para a sua vida. Como diz Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, planos para lhes dar uma esperança e um futuro. Sabe qual é a nossa oração nesta noite? É que o Espírito Santo, ele toca o teu coração, ele te mostre o que tem impedido a tua relação com Deus, a tua intimidade com Deus. Que nesta noite seja uma noite reflexiva, que possamos voltar à presença do nosso Criador, nos render a Ele, nos render à presença do Senhor. Porque o nosso desejo é conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nesta noite se lança aos pés do Senhor. É momento de rasgarmos o nosso coração diante dele. É momento de tomarmos uma verdadeira postura de filhos e filhas do Senhor. É momento de desejarmos Deus na nossa vida. É momento de dizer: Senhor, estou passando momentos difíceis, de lutas, de provas, de perdas, mas eu preciso de Ti. Nós vamos orar por você. Pai, rendemos graças ao Teu nome, por tudo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fazes, por tudo aquilo que Tu desejas para a nossa vida. Deus, que nós possamos estar de pé, Pai, diante dessas lutas, dessas provas, mas que possamos arrancar da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que nos afasta da Tua santidade, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Que possamos, ó Deus, não entristecer o Espírito Santo, mas que possamos aproveitar o Espírito Santo para termos zelo contigo, para termos comunhão com o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela presença de Jesus aqui neste mundo, o qual veio trazer uma mudança, o qual veio trazer-se uma nova esperança, e através da sua morte na cruz, nós temos acesso direto a Ti. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, te agradecemos por Ti, grande Deus de Israel, Senhor nosso Pai, Criador. Está trabalhando na nossa vida, pois está nos convidando a estarmos juntos de Ti. Que possamos, ó Deus, criar elos profundos contigo e nos tornarmos os filhos que Tu desejaste. Obrigado por esta noite, por cada família representada que nos acompanhou, aqueles que estavam em seus cultos que não puderam mais, que irão
ouvir essa mensagem posteriormente, que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe em nossos corações. Que tenhamos uma semana de surpresas da Tua parte. Que a Tua bênção venha sobre a nossa porta. Que nós possamos ser surpreendidos por Ti. Porque nós queremos, Senhor, na Tua palavra e nas Tuas promessas. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe em tudo. E que tenhamos nós uma semana cheia da graça de Deus. O nosso convite é para que domingo estejamos novamente aqui, trabalhando e pedindo a orientação do Senhor, para juntos como igreja estarmos juntos nos fortalecendo no Senhor. Que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco a cada dia. Muito obrigado a todos aqueles que estavam nos acompanhando. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.